Vibe Mundial FM. Pois é da vontade de Deus que, praticando o bem, você silencia a ignorância dos insensatos. 1 Pedro 2, versículo 15. Bom, eu quero entrar hoje dizendo assim, que quando a gente vence a si mesmo, a gente vence muita coisa, a gente vira herói. A gente vence o invencível, eu costumo sempre dizer isso, né? Nossos pensamentos, aquela parte emocional que muitas vezes você tá aí bagunçado, triste, né? Porque você tá numa angústia tremenda porque você não conseguiu ainda se resolver, não sabe para onde está indo, né? Não está se sentindo bem. Espiritualmente você sente que algo está acontecendo, mas você não está tendo força de procurar ajuda. Eu quero dizer que muitas vezes a gente vive a vontade de Deus, né? O que é a vontade de Deus? É aquilo que começa a acontecer na tua vida, as coisas boas que começam a acontecer, né? Que Deus, ele sempre está do nosso lado. A gente sempre tem que olhar a espiritualidade e dizer assim, não, eu não caminho sozinho, então eu tenho certeza que Deus está vendo tudo que eu tenho passado. Outro motivo, muitas vezes, que a gente tem de ter esse ânimo, de buscar a resgatar a nossa vida, a nossa autoestima, a nossa força, é você acreditar que dias melhores chegarão para você, é você acreditar que você está realmente no caminho certo. Muitas vezes a gente se confunde muito com as vontades de Deus, né? Porque você fala assim, mas será que é vontade de Deus que eu passe essa dor que eu tenho passado? Será que a vontade de Deus é essa, que a minha vida não muda? Será que a vontade de Deus, dos orixás, dos meus mentores, para que você não consiga caminhar? Será que é vontade de Deus e de toda essa falange, né, ancestral que você carrega com você? Não, gente. Não. Muitas vezes nós somos tirados do nosso caminho pelo negativo, por situações que a gente se fragiliza espiritualmente, por situações que a gente absorve na nossa vida, e aí a gente é tirado do caminho que foi escolhido pra gente. Eu conheço pessoas que têm, olha, um destino tão bonito, né? São pessoas que têm aí um tesouro na mão, e elas não conseguem caminhar, elas não conseguem enxergar isso. Então elas vivem, não é a vontade de Deus, e sim o negativo, aquilo que você deixa de acreditar, aquilo que você deixa de perseverar, a sua fé, você deixa de viver isso para viver o negativo, não acreditando mais nas coisas, não acreditando mais que as coisas possam acontecer, não acreditando que você possa ser feliz. Gente, chega um momento na nossa vida, eu sempre digo isso, que você tem que se alinhar, né, ao equilíbrio da espiritualidade, daquilo que você acredita, seja qual caminho for. Se for umbanda, se for o candomblé, se for a igreja, se for católica ou a evangélica, se for o budismo, né? Você tem que buscar esse encontro com você mesmo, porque você vai buscar enxergar muita coisa que você hoje não está vendo. Você vai conseguir trabalhar algumas situações que são negativas na tua vida e estão impedindo você de ter velocidade na sua vida, de caminhar com muito mais velocidade. Nesse tempo todo, né, de espiritualidade, que não são poucos anos, não são poucos dias, eu vejo muitas pessoas adoecerem da alma. Eu vejo pessoas com verdadeiros miasmas, né? Muitas feridas, muitos machucados na alma. E a gente não percebe, porque a pessoa vai absorvendo aquilo que não deu certo, aquela frustração, aquilo que poderia ter dado tudo certo para você, para que você hoje tivesse melhor, não deu. E aí você faz o quê? Você deixa de acreditar, você deixa de confiar, você passa também a não confiar em você, é onde você fica sem autoestima. Gente, chega um momento em que você precisa enxergar
Você precisa ver. Porque a gente não pode caminhar sem estar com a vontade de Deus na nossa vida. Porque Deus tem planos, né? Ele trouxe um projeto de vida na sua mão. Porque a gente não existe vida inútil. Não existe ninguém aqui que está por acaso nessa terra. Esse acaso não existe. Então, a gente tem que entender que muitas vezes, se você não pratica algo na sua vida, algo que seja espiritual, algo que te alinhe a esse Deus, né? Que você possa sentir essa luz dentro de você, o que acontece é que você deixa de viver algo muito bom. Você deixa de viver os planos que Deus tem na tua vida. Até mesmo os orixás que escolheram você ao nascer, sabendo que você viria, que a gente viria para as provas. Porque ninguém disse a você que seria fácil chegar aqui. Ninguém disse a você que seria fácil chegar onde você chegou hoje. Nunca disseram que seria fácil, mas também nunca disseram que seria impossível. Nunca disseram também que você não é nada, né? Porque, sim, a gente tem que acreditar. A gente precisa, um dos maiores pilares, né, da espiritualidade, né, seja ela qual for, é a nossa crença, é a nossa fé. É você acreditar que algo melhor está no teu caminho, que algo melhor possa acontecer para você, que alguma coisa de bom está chegando próximo de você. A gente está caminhando. A cada dia que passa, nós estamos dando um passo, né, na nossa vida. Nós estamos envelhecendo. Nós temos um momento que a gente chega nessa terra para esse propósito e o momento que a gente é escolhido para um outro, a gente é recolhido para um outro propósito de Deus. Então nós precisamos nos unir, né? Eu falo sempre isso porque a espiritualidade, ela muitas vezes ela é ardilosa. Porque você precisa entender, você precisa se conectar, porque senão você não vai ser real. As coisas não são reais. A vida, ela prova o tempo todo para você as dificuldades, né? Aquilo que é difícil de você encontrar, difícil de acontecer. Eu, nesse tempo todo, né, percebi que muitas pessoas passavam pela vida e elas deixavam muitas coisas para trás. Elas tinham a oportunidade de mudar, não mudavam. Elas tinham a oportunidade de viver situações muito melhores na vida delas. Elas abriram mão porque elas não conseguiam enxergar. Elas não conseguiam ter essa conexão com Deus, né? Desse propósito maravilhoso que hoje você tem que ter consciência de que você não está aqui por acaso nessa terra. Não existe acaso. Às vezes as pessoas falam assim, não, pai, mas Deus esqueceu de mim, que eu faço tanta coisa, parece que eu estou esquecido, eu estou invisível, ninguém me enxerga, parece que nada acontece, e já tem anos isso, pai. Ainda tem gente que diz, desde do dia em que eu nasci, eu fui esquecido. Gente, é muito fácil você se impregnar de pensamentos negativos, você se impregnar de tristezas e derrotas. É muito fácil você resgatar só o mal que você absorveu durante toda uma vida. Mas, gente, existe o bem que você também pode absorver. Existem coisas boas que também você pode peneirar e você catar as pedrinhas que são os grandes diamantes na tua vida. De você falar, não, eu posso, eu quero, eu vou mudar a minha vida. Eu não vou viver aquilo que a minha cabeça, a minha mente muitas vezes me faz acreditar. Porque a gente, se você não se cuida, a sua mente cria fantasmas, a sua mente bloqueia grandes bênçãos, a sua mente bloqueia aquilo que você veio buscar, que é aquilo que você está buscando o tempo todo. Porque você deixa de acreditar. Porque muitas vezes você falou, eu não acredito mais. Muitas vezes você olhou para trás e só viu as dificuldades. E a dificuldade grudou em você. O negócio gruda. Quando a gente só observa o negativo na nossa vida, o negativo, ele cresce. E ele nos devora. Ele nos absorve, né? Então você fica preso e alimentando pensamentos contrários, alimentando pensamentos ruins. Gente, a gente tem um propósito para estar aqui.
E ninguém está aqui por acaso. E todo mundo, Deus não criou uma vida, nenhuma sequer, que fosse inútil para esse mundo, para esse universo. Nós temos qualidades e nós temos que trabalhar isso em nós. Você, quando não se reconhece, quando você não permite encontrar aquilo que há de melhor dentro de você, você não tem consciência daquilo que é tão benéfico na tua vida, aquilo que te faz grande, gigante diante dessa vida. Se você não conseguir enxergar isso, você não vai conseguir estar dentro da vontade de Deus, aquilo que Deus preparou para você, aquilo que Deus escolheu para a tua vida, que é você ser vitorioso, que é você olhar para trás e dizer, não, eu sofri e venci, né? Eu sofri, passei por águas difíceis, por momentos difíceis, que a gente fala águas, né? Porque muitas vezes no Candomblé a gente cita sempre as águas, porque as águas, elas têm que estar a nosso favor. A gente não pode remar contra uma grande maré, nós não podemos, nós não temos força. Então, para a gente estar a favor da maré, nós temos que entender e compreender tudo, interpretar, dar uma leitura para a nossa vida. Você não pode bater o martelo e criar uma sentença, decretar uma sentença para você. Ah, não, eu não sou ninguém, eu não vou conseguir, tá muito difícil, a minha sorte é ruim, né? A minha estrela não brilha. E tem muita gente assim. E tem muita gente que vivencia isso, o pensamento contrário o tempo todo. Tem muita gente que não consegue ter força na mente para pensar o positivo. E principalmente para buscar as coisas positivas. A gente precisa ter força. Deus não fez a gente... Porque você vê, olha que situação, né? Quando a gente enxerga a vida, nós vemos que todo mundo tem semelhanças. Todo mundo se parece, mas não somos iguais. Nós somos diferentes uns dos outros, né? Olha o que Deus faz, né? Deus fez tudo diferente. O que nos individualiza é a nossa forma de pensar, é a nossa forma de lidar com a vida, é a nossa forma de reagir a tudo que a gente vive, de reagir a tudo que a gente passa pela vida, quando a gente tem aí as adversidades. O que faz você ser grande, ser gigante, é a forma como você lida com seus problemas, a forma como você lida com a sua cabeça, com a sua mente. Porque a gente precisa vencer o invencível, que são os nossos pensamentos, o que a gente sente, né? As nossas emoções. Nós precisamos vencer isso o tempo todo. Então, quando você fala de espiritualidade, de Deus, dos orixás, da essência humana, nós falamos o quê? Aquilo que pode ser muito transformador na sua vida, que é a sua fé, a crença, aquilo que você acredita. Mas para acreditar, você precisa brigar contra seus fantasmas, tirar muita coisa de perto de você, que muitas vezes está crescendo, e você está alimentando seus medos, a ansiedade, a tristeza, o fracasso, a desilusão, a frustração, a decepção, né? Às vezes você tem aí uma grande decepção, você está alimentando isso o tempo todo. Uma hora você vai ter que parar, porque ninguém vive alimentando só o negativo, alimentando aquilo que pode te devorar, aquilo que pode, sim, realmente fazer com que você morra por dentro. Você não consegue se ver vivo, porque você fica sentindo dor o tempo todo. Vibe Mundial 95,7